Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do 24. Mateus, capítulo 7. Louvado seja Deus. Deus está nesse lugar, amém, queridos? Oh Deus, aleluia. Mateus, capítulo 7, a partir do 24. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim, o título é Os Dois Fundamentos, ou Alicerces. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a... Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus, querido. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, ó Deus. Eis a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. Ela tem o poder de mudar destinos, de transformar, de curar. Enquanto eu prego, Deus, opera na vida dos teus filhos. Traz, Senhor, o filho de volta. Não só para a sua casa, Senhor, para a casa do meu irmão, mas traz de volta para a tua casa aqui, ó Deus. Senhor, traz de volta aqueles que estão perdidos. Senhor, enquanto eu prego, opera na vida, na família de cada um dos teus filhos, com cura, libertando. Deus, opera, Senhor, quebranta o coração daquele homem, Senhor, de dura serviço, coração duro. Deus, entra, Senhor, com provisão e providência, Deus, na casa dos teus filhos. Restaura as famílias, porque a tua palavra ela é poderosa. Ó Deus, e esta casa é uma casa de governo. Há pastores, bispos, diáconos, obreiros neste lugar. Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor, falando no teu nome, que é um Deus vivo. Então, ó Deus, obrigado por tudo. Toma esse altar que é teu, honra e direito. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Revela, Senhor, Senhor, o Espírito por trás dessa palavra, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Quero que você leia de novo o versículo 24 comigo. Portanto, todo aquele que ouve, diga, ouve, e pratica, diga, pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga amém por isso. Amados, Jesus está, desde o capítulo 5, dando vários ensinamentos, porque Jesus, ele tinha pressa em agir. Diga glória a Deus. Jesus tem pressa em agir, irmão. Jesus tem pressa em fazer a obra na tua vida, para que não só você esteja bem, curado, feliz, mas para você então ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Diga glória a Deus, porque cada um de nós, afinal de contas, temos o ID que Jesus nos deixou, ide pregar o evangelho. E esse evangelho é o evangelho de poder, diga amém. Então, Jesus, desde o capítulo 5,
e tivemos a oportunidade de estar no Monte das Bem-aventuranças, lá em Israel. Tivemos eu, pastor Kleber, e com a nossa igreja caravana, no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus senta com a multidão, com seus discípulos, mas com a multidão também, e eles estão ali. Jesus está dando vários ensinamentos. Jesus está falando, se você ler todo o capítulo 5, 6, o 7, Jesus está falando sobre divórcio. Jesus está dando vários ensinamentos. Se você puder ler, é chamado o Sermão da Montanha, e aí você vai aprender muito de Jesus. Diga glória a Deus. Dá a tua atenção de presente, que eu tenho certeza que Deus também vai te dar um presente nessa noite. Diga glória a Deus. Então, amados, Jesus ele estava ali, e nesse momento Jesus fala sobre fundamento, sobre dois tipos de fundamentos, um na rocha e um na areia. Jesus está falando ali, ensinando o que acontece com aquele que estabelece a sua vida, a sua fé, o seu casamento, seus planos sobre a rocha ou sobre a areia. Jesus está falando e ele está dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras. Por quê, pastor? Porque Jesus está desde o capítulo 5 ensinando as pessoas sobre várias coisas. Jesus está falando com elas várias maneiras delas serem felizes, e está baseado em obediência. O reino de Deus está baseado em obediência. Diga glória a Deus. Porque lá atrás, quando Deus chama Abraão de Ur dos caldeus, Deus dá uma ordem a Abraão, mas Abraão cabia a ele ouvir a voz de Deus e praticar ou não. Cabia a Abraão, e foi pela fé, diz a Bíblia, que ele entendeu o chamado de Deus, mas pela fé, que ele estava indo para um lugar que ele não sabia. Ele estava atendendo um chamado que ele não sabia o seu fim. Tanto é, falando em obediência, que quando ele sobe com o seu filho Isaque para poder oferecer como holocausto, ele não sabia, no momento que Deus pede essa prova de fé, o que aconteceria no final. Mas ele estava plenamente confiando no Senhor, que o que acontecesse, Deus estava no controle. Diga amém por isso. Isso é um nível de obediência, irmão, que salva uma casa, salva uma família. Um nível de obediência. Então, Abraão, quando Deus chega para Isaque, e Isaque, houve uma grande fome na terra, no capítulo 26 de Gênesis, se eu não me engano, houve uma grande fome na terra, e Isaque, ele vai a Abimeleque, e ele sai do lugar que ele estava, e aí o Senhor disse para ele não sair dali, porque Deus ia sustentá-lo ali. E Deus falou assim: não esqueça da promessa que fiz a teu pai, não esquece da promessa que fiz a Abraão, porque Abraão foi obediente. O Senhor falou pela obediência de Abraão. Então, amados, quando nós somos obedientes ao Senhor, não só somos participantes da promessa, não só somos abençoados, mas vem sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Diga glória a Deus. Jesus, quando está falando sobre os dois fundamentos aqui, é uma escolha, e nós podemos escolher todos os dias. Escolher, como muitos hoje, eu sei que muitos irmãos trabalhando, mas o fato é que há uma evasão grande no final do ano. As pessoas trabalham mais, tudo bem, mas elas têm sempre o compromisso nos dias do culto, e tem muitos dias, né, para ter compromisso. Mas você escolheu vir aqui hoje. Uns estão assistindo o culto na live, glória a Deus, outros nem isso. Mas você escolheu casar-se, ter sua família, servir ao Senhor, obedecer. Amados, e os dois fundamentos que Jesus está pregando, está falando aqui, está baseado em obediência. A célebre frase, né, a frase bem conhecida que a gente sempre ouviu dos nossos pais é: obedecer é melhor do que
Ah, você também é desse tempo, né? Mamãe falava assim: João Marcos, obedecer é melhor do que eu sacrificar. Hein? Por quê? Quem falou essa frase? Samuel. Após uma guerra contra os amalequitas, Saul, ele toma os despojos. Era costume de tomar, né, a riqueza do outro povo, os animais. Só que Deus havia falado através do profeta Samuel, fala assim, ó, destrói tudo. Não quero nada desse povo. Os amalequitas não queremos nada deles. E aí Samuel chega, demora a vir até Saul. E Saul diz assim, e aí, Samuel diz para Saul, e aí, como é que foi a guerra? Não, foi legal e tal. E ele diz assim, como é que eu estou ouvindo o balido das ovelhas? Eu estou ouvindo um barulho. O que é isso? Isso é o barulho da desobediência. Saul diz assim, ah, Samuel, nós pegamos lá e eu sacrifiquei ao teu Deus. Aí, ó, tu não chegava, eu sacrifiquei a teu Deus. E aí Samuel diz assim, ó, Deus não tem maior prazer do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. E sabe o que acontece, Saul? Essa tua desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria. Então, amados, preste atenção nisso. A desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria. Coisa que Deus abomina, e isso é rejeição. Tanto que Samuel diz para Saul, tudo bem, você desobedeceu, rejeitou os conselhos do Senhor. Rejeitou o Senhor te rejeita também. Hoje você perde o reinado. Hoje você perde o reino. Está vendo a consequência drástica que traz a desobediência? Irmãos, minha mãe, eu falava com os meus filhos quando era pequenininho, Sara e Débora. Desobediência traz sofrimento. Sempre ensinei ela assim, desobediência traz sofrimento. E aí acontece que Saul perde o reino porque desobedeceu. E aí muita gente não quer ouvir conselhos ou não consegue. Sabe qual é o nosso problema? É que isso é pecado de rebelião. Porque Samuel diz para Saul, você rejeitou a Deus, isso é rebelião. E rebelião é comparado à feitiçaria. Você vê o quanto nossos pais sofreram, o quanto nós sofremos, e hoje como pais, sofremos como filhos, por causa das consequências, e sofremos quando os nossos filhos são desobedientes. É ou não é, irmãos? E a gente avisa, coisa que nossos pais avisaram, Deus avisou o seu povo. O que aconteceria se eles fossem desobedientes? E graças a Deus, porque Abraão, sendo obediente ao Senhor, toda a sua descendência foi abençoada, e isso nos alcançou, diga glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus foi obediente até morte de cruz, graças a Deus. E nós temos dificuldades de obedecer. A maior parte de nós tem dificuldade de obedecer aos pastores, à liderança, obedecer ao Senhor, porque ninguém manda na minha vida. Ok, se você pode assumir os seus erros e as suas consequências, tudo bem, você não precisa de conselhos, ok, mas eu vou te falar, a Bíblia está cheia de conselhos. A Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, fala muito sobre os conselhos. Na multidão de conselhos, a sabedoria, diga glória a Deus. Amados, por outro lado, a obediência, né? Os nossos pais ensinando, falam, mexe aí menino. Sara e Débora, quando eram pequenininhos, não ficavam em correria dentro da igreja. Pegava assim, virava a orelha, senta aqui, ó, do lado. Não pode, aqui não é bagunça, a casa de Deus. Não pode ficar correndo dentro da igreja. Pastor, meu filho fica correndo. Ó, irmão, seu filho, eu não vou falar isso, mas nossos filhos estavam ali. Por que não fazem isso na escola? Não fazem isso num tribunal. Nem criança, nem adulto não pode desrespeitar. E aí, não é como a gente dizia antigamente, apanhamos muito e estamos vivos aqui. Glória a Deus, diga amém. Amados, quando
nós somos obedientes ao Senhor. Jesus foi obediente e por isso estamos aqui. Quando Davi, ele começa a aconselhar o seu filho que ele ia assumir o reino, Davi fala para Salomão que você seja prudente, que você seja obediente para reinar sobre Israel. Amados, Jesus está ensinando aqui, e está falando, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus sabia o que era a edificação de uma casa, porque o seu pai José, que era carpinteiro, e José era um carpinteiro que trabalhava fazendo casas. Ele estabelecia casas, as pessoas encomendavam, e ele fazia casas. Jesus sabia, estava acostumado com isso, um telhado bem feito, uma casa toda arrumadinha com a madeira decente, bem feita. Tinha casas de pedras também, mas tinha casas de madeira, telhados de madeira. E Jesus está falando aqui, ele sabe que era uma casa bem feita, mas a casa podia ser perfeita, irmãos. Se não estivesse sobre a rocha, ela ia ruir. Jesus está falando de si próprio. Quando a gente estabelece os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa casa sobre a areia, isso vai ruir. Pode parecer bonito, mas vai cair. Tem um pastor amigo meu que mora em Teresópolis, e você lembra que alguns anos teve um deslizamento e a casa dele estava próxima. E a gente conversando disso depois, a gente preocupado, porque naquela semana tinha uma reunião de pastores e ele viria de lá. E ele, quando tivemos a reunião de pastores, ele veio e eu falei assim: pastor, e a sua casa? Ele falou assim: a minha casa está sobre um fundamento muito forte. Meu avô que fez, mas foi muito fundo, tem pedra, o concreto, você não tem ideia do tamanho daquilo, a profundidade. A casa dele estava sobre a rocha, firme e segura. Diga glória a Deus por isso. Quando você estabelece os teus sonhos, os teus planos sobre a rocha, quando você casa e isso é feito com Jesus no centro de todas as coisas, com Jesus indo à frente. Olha, irmãos, Jesus não estava dizendo que não viria ventos e tempestades. Jesus disse assim, desceu a chuva, houve alagamento, veio o vendaval. Sabe aquele vendaval que você fica assustado, que assovia a casa? Sabe aquele vendaval, né? A gente uma vez estava lá na nossa casa, mas veio um temporal daqueles que só dá em Nova Iguaçu. Mas lá no lugar para dar temporal, em Nova Iguaçu e no sul. Lá na Sara, ela até falou: pai, tem até medo dos temporais aqui, chove demais. E aí a gente viu assim, irmãos, o telhado é assim, daquelas casas assim antigas, assim, da Caixa Econômica. E, irmão, a gente viu assim, parece que pegaram assim, pegaram o telhado assim, fizeram assim, saiu voando da casa, um telhado inteiro. Eu disse, telhado não tá, a casa não foi, mas o telhado foi assim inteiro. Eu falei assim, esse telhado não estava bem amarrado não. Isso aí não foi José nem Jesus que fez. Não foi o carpinteiro de Nazaré que fez isso. E assim é a nossa vida. Quando nós estabelecemos o nosso ministério, o ministério que Deus nos confiou, em cima de areia, irmãos, parece até bonito, mas uma hora vai ruir. Quando você estabelece o teu ministério em cima, confiando só em pessoas. A pastora estava falando aqui no domingo passado, né? Muita gente, quando falta o líder que ela tem um relacionamento, ela não vem à igreja. A pastora que falou, foi eu não. Só estou falando mais um pouquinho. Sabe, irmãos, eu pertenço a um discipulado, faço um discipulado que não é manco, não diz assim, se eu não estiver aqui, você não vem. Quem é pastor? Os nossos pastores, pastor Érico, pastor Fábio, que discipulam os pastores. Porque se eles forem enviados para algum lugar, missões, se eu for,
aqueles que estão ligados a mim estarão no culto. Porque eles foram ensinados, quando eu ensino a olhar para mim, olha como eu sou bom, olha quanto tempo eu sou crente, olha quanto tempo, olha como eu oro, olha como eu canto. E então, irmão, se eu me entristeço, se eu sou enviado para algum lugar em missões, ou se eu saio, eles ficam perdidos ou saem juntos. Mas quando eu ensino eles a olhar para Cristo, podem até entristecer e chorar, mas eles vão permanecer na casa de Deus. Quando as pessoas estão ligadas em mim aqui, ó, tudo aqui, debaixo das minhas asas. Aí Deus me envia lá, a catedral me envia lá para África, lá para Santa Rita, bem longe. Nova Iguaçu. Sei lá. A igreja envia o pastor Kleber, envia o pastor Gustavo. Se estamos ensinando pessoas a estarem ligadas em nós, elas vão ficar perdidas. Mas quando nós ensinamos ela a olhar para Cristo, elas vão dizer, que saudade daquele pastor. Mas elas permanecem no lugar onde o Senhor as plantou, porque foram ensinadas a olhar para Jesus. Diga glória a Deus. O seu ministério e a sua fé foi firmado, ensinado a firmar na rocha. Porque, irmão, se eu comparar a minha vida e o meu ministério com Jesus, eu sou areia e Ele é rocha. Porque eu certamente posso te decepcionar, porque eu sou areia, fazendo essa analogia. Jesus é que é rocha, irmão. Entenda, eu canto aqui com todo o meu coração no louvor e vou pregar. Mas o que eu faço é como areia, entenda essa analogia. Se eu entender que sou eu, mas quando eu estou falando da rocha, irmão, então meu louvor, o louvor que eu cantar, a palavra que eu pregar, e será edificada, e nascerá uma casa, sairá dali uma casa bem forte. As pessoas estabelecem os seus sonhos, os seus planos na areia, e às vezes não conseguem enxergar isso. Estávamos conversando, eu e minha esposa, sobre um casal, e aí eles tiveram inúmeros problemas e se separaram. Aí eu falei, o Varoa é minha esposa, mais conhecido como pastora Márcia. Falei, Varoa, mas será que essa menina não viu que esse jovem ia dar um problema? Todo mundo viu e avisou. Estava na areia, não deu ouvidos a ninguém, não ouviu conselho de ninguém. Era só o tempo, todo mundo viu isso. Porque se estabelecesse na rocha, irmão, vinha até vento e tempestade, e olha que vem vento e tempestade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas não vai cair, diga glória a Deus, não vai ruir. Jesus estava falando sobre as opções das pessoas, que elas podem escolher. Elas poderiam subir ali no Monte das Bem-aventuranças e comer do alimento que Jesus ia mandar, que Deus ia mandar, como várias vezes as multidões que acompanharam Jesus. Jesus deu-lhes pão, deu-lhes peixe. Jesus, porque onde Jesus está, sendo crente ou não, uma provisão. Pastor, como isso? Jesus mesmo sabia que aquelas pessoas, e ele disse isso, estavam seguindo ele por causa da comida, por causa da cura. Mas havia alguns ali, como eu creio que aqui, que mais do que a cura, mais do que o alimento, queriam Jesus. Diga glória a Deus. Olha, querido, e Jesus estava falando das opções, e ele disse, vem vento, vem tempestade. Vem, querido, veio em 2018, quantos ventos vieram, e a gente viu muito vento, tempestade levar alguns amigos nossos, porque não suportaram. Mas aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, permaneceram firmes.
Jesus estava falando: o que adianta vocês ouvirem todo esse sermão? O que adianta eu ensinar tanto vocês se vocês não praticarem? Tiago diz isso no seu livro, no capítulo 1, versículo 22. Sejam ouvintes e praticantes, senão vocês enganam-se a si mesmos. Irmãos, nós viemos no culto, ouvimos a palavra, temos um direcionamento, um aconselhamento dos nossos pastores, e a gente não cumpre, está se enganando, irmão. Você recebe uma direção: isso é muito difícil. Tiago disse: sejam ouvintes e praticantes, senão, meu amigo, você está se enganando. Mas aquele que ouve as palavras, Jesus estava dizendo, e as pratica, esse é prudente. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse vai ver a glória de Deus. Aquele que ouve as palavras e as pratica, vai ver a sua família sendo salva. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, Jesus estava dizendo, porque ele estava falando sobre a casa. Casa, irmãos, está ligado a lar, a esposa, filhos, saúde, bens, planos, segurança, contas. Falar de casa, de uma casa que está bem estabelecida e uma que irá ruir, é falar de tudo que compromete o teu lar, a saúde, os teus filhos, os teus planos. Jesus estava falando assim: vai ruir tudo se não estiver estabelecido na rocha. E quem é a rocha, pastor? No livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está dizendo: aquela rocha que eles bebiam, que eles saciavam a sua sede espiritual e natural, era Cristo. Paulo, por isso que Moisés, quando bate na rocha 2 vezes, irado, fere, Deus diz assim: não vai entrar na terra prometida. Eu imagino Moisés assim: Deus, mas o povo mirando, esse povo não reclama de tudo, mas um líder não pode perder o controle. O povo quase leva a gente à loucura, é ou não é? Pastor, eu não, vocês não estão aqui, esses que eu falei, faltaram, brincadeira. É de outra igreja, lá do outro país. Quase enlouqueceram. Moisés disse isso: Deus, o povo vai me enlouquecer. E aí quando o povo está reclamando, e aí Deus fala assim: Moisés, fala, rocha. Porque teve vezes que Deus falou assim: toca na rocha. Mas agora fala, Moisés, fala. E aí Moisés pega o cajado, Deus não vai entrar na terra prometida, porque essa rocha, Moisés, você não conhece ela ainda. Oh, Jesus. Moisés, essa rocha é Cristo. E não está na hora de feri-lo ainda, vai ser ferido. Isaías ia escrever isso ainda no seu capítulo 53, que ele seria ferido pelas nossas transgressões. Iriam olhar para ele, não ia nem querer ele, porque ia dizer assim: nossa, está esquisito, está estranho, todo machucado. Iam olhar para ele, Isaías escreveu sobre isso, mas agora não está na hora de ferir, essa rocha é Cristo. Irmãos, quando Jesus está falando, estabelece sobre a rocha, está falando dele. Os seus planos, os seus sonhos, o seu ministério tem que estar em mim. Agora, quando você coloca alguém entre, bom, aqui é a rocha, aqui está o pastor João, aí eu vou começar aqui, irmão, vai cair, hein? Vai ruir. Ó, Jesus, vou botar o púlpito aqui, ó, rocha, pastor João, eu gosto do pastor João, aí eu vou começar daqui pelo pastor João, vai cair. Mas quando você vai direto na rocha, eu vou começar pela rocha. Vou crescer. Vai dar tudo certo, ainda que venham ventos e tempestades. Vai dar certo porque está na rocha que é Cristo. Ele mesmo diz isso, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida, irmão. Ele é fiel para cumprir.
Glória a Deus. Vem culto, vem palavra, vai palavra, uma palavra. Deus usando os seus profetas aqui nesse altar cada vez mais. E muitos só ouvem. Por que que Tiago escreveu isso? Por que Jesus está dizendo isso? Porque é diferente de quem ouve. E quem ouve e pratica. É diferente quem sai daqui, quem derrama uma lágrima por emoção, no louvor ou na palavra e vai embora. Mas aquele que derrama as suas lágrimas diz assim: eu vou mudar, eu vou obedecer a Jesus, eu vou obedecer a palavra de Deus, porque é o melhor para mim. Porque desde que o homem pecou, e o pecado foi desobediência, o pecado não foi a relação sexual que Deus já tinha falado para Adão e Eva, multiplique. Antes disso, lê lá em Gênesis, multiplique. Como é que multiplica, irmão? Eva, fica aí que eu vou orar, a gente vai multiplicar. Oh, Jesus, oh, meu pai está com providência agora, aleluia. Não, irmão, era no só love, só love. Era no só love, glória a Deus, aleluia. E aí, irmão, vieram os filhos. Depois do só love, é que vieram, é que eles... Os filhos vieram depois, mas o Senhor já tinha falado: multiplicai e enchei a terra. Tem irmãos que levam a sério. Eu parei no 3, o pastor Kleber não sei se parou ainda. Está no 3 também, mas de repente não sei. Tem uns que vão além, aleluia. Glória a Deus. Mas aí, querido, o homem desobedeceu. E a desobediência, a rebelião, está intrínseca na carne do homem. E obedecer é um sacrifício, para muitos maior ainda. Porque é duro você seguir alguém, te dar um conselho e às vezes falar verdades para você. Mas eu vou dizer uma coisa: quanto você vai ter a oportunidade de crescer? Alguém está ensinando você a colocar a sua casa sobre a rocha. É porque ele está firmado em Jesus. Quando Paulo diz assim para os seus discípulos: olhem para mim, eu sou discípulo, imitem a mim. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo, então vale a pena. Se eu imito a Cristo, ok, pode imitar a mim, mas eu vou dizer: a minha fonte, a tua é a mesma, é Jesus. Eu não sou a tua fonte. Jesus sim é a fonte inesgotável. Jesus estava ensinando: quem escolher edificar sobre areia pode fazer uma casa bonita, pode, nossa, que ministério lindo, mas vai ruir. Aí você diz assim: por quê? Porque o diabo veio destruir essa casa toda. Destruiu o casamento, destruiu o sonho, destruiu família, destruiu tudo, ministério. E a gente viu famílias assim, igreja crescendo, daqui a pouco tudo desmoronou. E aí ele perdeu, o pastor perdeu a casa, perdeu a família, perdeu filhos. Porque quando ele foi aconselhado dizendo: não faça, não vá por esse caminho, você está estabelecendo, construindo a tua casa sobre areia, não quis ouvir os conselhos. Tudo bem, mas você vai pagar por isso. E não sou eu que estou dizendo, é a santa palavra. Diga glória a Deus. Nós teimamos em algumas coisas, irmãos. É você ver às vezes um casal de idosos. Coisa mais difícil é eu tentar enfiar as coisas na cabeça do meu pai e da minha mãe. Pai, não é assim. Mãe, não, não quero saber. Não, é isso mesmo. Eu estou já na casa dos 70, não vem me ensinar nada não. Tá bom. Mas não é só idoso não, irmão. Às vezes eu e você fazemos isso. A palavra é pregada, a gente diz assim: se fulano está aqui, Deus falando com você. Se meu marido estivesse aqui, Deus, se você entendesse que é com você que eu estou falando.
Ah, se fulano, e aí eu, se minha filha, meus filhos, se minha mãe tivesse aqui. Deus falando assim, toma vergonha, rapaz, estou falando contigo. E aí Deus falando, o Senhor Jesus ensinando. Imagine que no meio daquela multidão tinha muita gente assim, se meu vizinho tivesse aqui, ele ouvia isso. E Jesus pregando para quem estava ali, era para quem estava ali. Mas a gente tem essas dificuldades. A gente tem dificuldade porque, eu passei, eu tenho 40, né? Pelo amor de Deus, eu tenho história para contar. Eu vou aprender o que mais? Querido, cuidado. Porque você veio construindo sobre a rocha e veio as coisas acontecendo. Mas cuidado para você não mudar e começar a construir na areia, sem estar percebendo, uma hora vai ruir esse negócio. Eu vi quantos homens de Deus ajoelhados indo no monte buscar para Deus confirmar ministério. Muito antes de eu chegar aqui na catedral, quantos homens eu vi ajoelhando-se, chorando aos pés do Senhor. Aí Deus faz assim, levanta. Aí quando Deus levanta, Ele começa a fazer uma outra casa em cima da areia. E aí ruiu tudinho. Porque parou de ouvir a voz de Deus. Porque achou, eu estou suficiente. Conheço a Bíblia de capa a capa. Eu prego, tem palavras decoradas aqui na minha cabeça. O povo, cai assim, dá 3 cambalhotas. Mas parou de ouvir uma simples mensagem dos 2 fundamentos. E agora acha que é o dono da obra, agora ele é o próprio arquiteto. Ele que constrói. Ele que tem os conselhos, ele que constrói. Não, irmão. Em todo tempo, o arquiteto dessa construção é o Senhor. Em todo tempo, eu preciso para ouvir Deus falar. Em todo tempo, hoje eu estou aqui pregando, amanhã eu estou sentado ali ouvindo, irmão, e entendendo. Deus, eu quero continuar construindo a minha vida, a minha casa, os meus sonhos, o meu casamento, na rocha que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É o grande perigo que muitos incorrem de estar viajando o Brasil. Quantos pregadores que viajaram o Brasil pregando e hoje estão fora da igreja porque só davam e tá bom. Não paravam para ouvir Jesus falando, olha, peraí, dá uma olhada para a tua vida, dá uma olhada para a tua casa, ver se está tudo certo aí, cara. Porque, irmão, quando a gente desce daqui, a gente olha para nossa casa. Quando a gente desce do altar, a gente vai olhar a nossa casa, ver se está todo mundo bem, ver se lá está sendo estabelecido tudo que a gente está fazendo sobre a rocha. Amados, Jesus está ensinando e Ele vai dizer assim: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, ele é comparado a um homem insensato. Sabe o que é um homem insensato? Sem juízo, doido, inconsequente, insano, contrário ao bom senso. E eu vou falar algo para você. Você conhece casos assim, pessoas que você pode saber a Bíblia, amigo. Você pode pregar pra caramba. Você pode entender muito. Quando fala aqui, você sabe tudo. Mas tem muita gente mesmo assim que não cumpre, insensato. Jesus chama, você vai ouvir, mas você não cumpre, insensato, está se enganando. Está enganando, o problema não é estar se enganando, aqueles que estão ligados a você, enganando a sua casa, seus filhos. Porque você diz, não, eu não preciso disso. Jesus está falando insensato, sabe o que vai acontecer? Jesus está dizendo aqui, já na realidade no pretérito, Jesus está falando, desceu a chuva, já aconteceu.
houve alagamento, soprou os ventos, e deram contra aquela casa e caiu. Jesus ainda endossa, ele diz: caiu e foi grande a sua queda. Ei, irmão, não só caiu, foi vergonhoso. Eu não estou falando na entrelinhas, eu estou falando para você. Deus está falando comigo aqui, para você que está aqui. Não só caiu, foi grande a sua queda. Porque havia um momento que você, como nós cantamos a canção, te encontrar foi tão bom. Quando você aceitou Jesus, aleluia, tudo maravilhoso, lindo. Você tinha um desejo ardente de vir à igreja. Oh, glória! Hoje, muitas vezes o culto rolando e as pessoas lá fora conversando. Eu não estou dizendo um culto, a pessoa vem cansada do trabalho. Foi ali, comeu aquela coxinha gostosinha, aquela Coca-Cola gelada, aleluia. João Pedro, todo culto é um prejuízo. João Pedro vai lá, come, aleluia. Pai, você vai pagar? Eu falei, não tem jeito. Louvado seja Deus. Mas aí muita gente não vem, fica lá fora o tempo todo. Porque eu te encontrar foi tão bom, esqueceu. Porque está acostumado. A pior coisa, irmão, é você vir para um culto no automático. Mas também, se eu não for, minha roupa vai, porque ela está sempre lá. Estou acostumado. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Nunca vou me acostumar com o pastor Kleber, com o pastor Gustavo, com a pastora Érica pregando. Eu nunca vou achar. Agora ele vai bem falar isso. Quer ver? Viu? Por isso que eu vou nos retiros todos, porque é o retiro, aquela palavra ali do rede, aquela palavra, irmão, Deus sempre nos surpreende. Toda vez que nós vamos para o retiro, eu sei que Deus vai usar os textos da apostila, mas sempre falar de uma maneira diferente. A gente sai de lá chorando, batizado no Espírito Santo, louvando a Deus, porque Deus se manifesta ali, querido. Porque gerou uma expectativa no meu coração de buscar o Senhor. Ei, irmão, venha para o culto em obediência à palavra. Venha para o culto com seu coração ardendo de encontrar com o Senhor. Não se acostume com isso. Continue construindo a sua casa sobre a rocha e ela não vai ruir. Pastor, mas você não sabe os ventos que deram esse ano na minha casa, na minha família. Ok. Jesus disse, vai ter vento, vai ter alagamento, mas se tiver em mim, não vai cair, não se atemorize, não vai cair. Parece que vai cair, mas não vai cair. Irmão, quer ver uma coisa, né, difícil, é você passar na ponte Rio Niterói, naquele jeito de muito vento, a ponte faz assim, ó. Faz ou não faz? Irmão, nunca vai ter outro, mas que não caia nunca. E aí Jesus está dizendo, parece que vai cair, mas não vai. Eu estou lá no bondinho, lá em Jericó. Eu tenho um problema, irmão. Me bota na autoridade do nome de Jesus para enfrentar uma fila de gente endemoniada. Na autoridade do nome de Jesus, eu não tenho medo não, irmão. Eu vou no monte de noite, de madrugada, no cemitério. Tenho até coragem de andar aqui de madrugada. Eu tenho. É difícil, pastor, andar aqui de madrugada hoje em dia. Mas eu tenho, irmão. Mas, irmão, aquele bondinho lá do Jericó, a altura, eu tenho dificuldade com a altura, irmão. Aí minha esposa falou assim, amor, a gente vai se encontrar com Jesus nos ares e vai viver. Vai ser difícil, a gente vai subir para encontrar Jesus. Eu falei, mas aí é corpo glorificado. Irmão, tem dificuldade. Aí toda vez que eu entro lá, eu entro com o engraçadinho da caravana que fica balançando. Aí, pastor João, eu falei, em nome de Jesus. Jesus, eu amarro ele. Fica balançando naquele bondinho, irmão. Eu aquilo ali, eu fecho os olhos assim, e os irmãos vão cantando, e quando eu consigo tocar de olho fechado, acho que a última vez é o Bira que estava comigo. E o Bira naquele dia parece que estava desviado, estava balançando o bondinho. Não tem temor ao pastor, só Jesus e ao Senhor. Olha, irmãos. Mas eu vou dizer, fui várias vezes ali, nunca caiu. Parece que vai cair, a gente tem medo, né, irmãos? Eu tenho. E não vai cair. Jesus está falando assim, ó. Vai vir vento,
Vem tempestade, mas não vai cair. Vem vento, vem alagamento, mas não vai cair. Sabe por quê? Olha a tua história. Você foi lá, teve muito trabalho, mas você cavou, botou pedra. Olha a tua história. Você lutou, foi com muito choro, muita lágrima, muita ralação. Mas aonde Deus tem colocado você, querido, não vai cair, porque está sobre a rocha. Diga a glória a Deus. Pastor, e tem muita gente que ainda está soprando. Se não bastasse já o balanço normal do bom dia, tem o Bira lá balançando. Pastor, tem muita gente soprando para minha casa cair. Pastor, tem olho grande. Ei, irmão, pode ter. Pastor, tem muita gente torcendo. Ele vai cantar o microfone e vai parar na hora, quer ver? Vai desafinar. O Natan vai errar uma tecla ali, tá. Vai errar. Vai. Vai pregar, vai engasgar, ó. Irmão, isso é oração contrária, está repreendido. Pastor, tem gente assim? Tem gente que está dizendo, olha lá, ó. Tá falindo, tá acabando, tá parando. E olha lá, ó, já tá assim, ó. Não falei? Na autoridade do nome de Jesus, para glorificar o nome de Deus, o que você construiu na rocha não vai cair. Vem vento sim, vem tempestade sim, irmão, confia, não vai cair. Jesus está dizendo. Oh Deus. A palavra, eu quero profetizar para esse ano, vou terminar já. Esse ano esse é o último culto antes do Natal, e ainda vai vir o último culto antes do final do ano, que é semana que vem. Com certeza vai sair muitas profecias ainda desse altar aqui. Eu quero profetizar na tua vida, irmão. Estenda as tuas mãos. Tudo que você tem estabelecido em cima da rocha, os teus planos, os projetos, os teus sonhos, tudo que tem sido estabelecido sobre a rocha, que ainda não aconteceu. Deus me deu uma palavra muito forte aqui no sábado. Eu disse para muita gente, Deus estava me falando que as janelas dos céus em 2019 serão abertas. Sonhos e projetos que estavam estabelecidos, foram estabelecidos sobre a rocha. Recebe, igreja, em 2019 vão acontecer, em nome de Jesus.